Sabe, quando a gente pensa em Galileu Galilei, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente a daquele mártir da ciência, né? O homem que peitou a igreja, que foi forçado a negar aquilo em que acreditava. É uma história e tanto, cheia de rebeldia, de censura. Pois é, mas se a gente focar só nesse julgamento, por mais dramático que seja, a gente acaba perdendo o que é mais importante. A verdadeira contribuição de Galileu para a história, ela vai muito, mas muito além desse famoso confronto com a Inquisição. Então, bora mergulhar nisso. Se o grande lance não foi apenas desafiar a igreja, qual foi a verdadeira revolução que ele começou? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, para a gente entender o Galileu de verdade, primeiro a gente precisa separar o homem do mito. Porque tem muita história famosa por aí que, na verdade, não foi bem assim como a gente aprendeu. Por exemplo, aquela cena clássica dele lá no alto da Torre de Pisa, jogando objetos para baixo. Então, isso é lenda. Ele chegou à mesma conclusão, sim, de que os corpos caem na mesma velocidade, não importa o peso, mas o jeito que ele fez isso foi muito mais engenhoso e científico. Ele usou bolas rolando por um plano inclinado, bem liso. Era um experimento controlado, sabe, que podia ser repetido. E o telescópio? Outra coisa, ele não inventou o telescópio, o aparelho já existia. A genialidade do Galileu foi outra. Foi pegar essa invenção, melhorar, mas melhorar muito, tipo umas 30 vezes mais potente, e fazer algo que ninguém tinha pensado em fazer de um jeito sistemático: apontar para o céu. E olha, essa simples decisão de apontar o telescópio para cima foi o que mudou tudo. Foi como se ele tivesse aberto uma janela para o universo. Uma janela que ia fazer tremer todas as certezas que a humanidade tinha há séculos. O que ele viu ia mostrar um cosmos completamente diferente. E o que ele viu foi simplesmente revolucionário. A Lua, que todo mundo achava que era uma esfera perfeita, lisinha, na verdade era cheia de montanhas, de crateras, bem parecida com a Terra. A Via Láctea não era uma mancha de leite, era um aglomerado de incontáveis estrelas. E o mais chocante de tudo, ele descobriu 4 luas girando em torno de Júpiter. Pensa no que isso significava. Se tinha coisas girando em volta de Júpiter, então a Terra não podia ser o centro de todos os movimentos do universo. Ponto. Essa foi a primeira evidência forte, observada, que apoiava a teoria de Copérnico, aquela que colocava o Sol no centro do nosso sistema. E é aí, claro, que o famoso conflito começa. Mas é importante entender que não era só uma briga de quem está certo. Era um choque muito mais profundo. Um choque entre duas maneiras totalmente diferentes de entender o mundo e a própria verdade. Pensa assim, de um lado, existia a verdade que vinha da autoridade dos textos antigos, da doutrina. O que estava escrito era. Do outro lado, vinha Galileu, representando uma nova forma de pensar. A verdade que vem da evidência, daquilo que se pode observar e medir diretamente. E para botar mais lenha na fogueira, o próprio Galileu não era uma pessoa, digamos, fácil. O temperamento dele não ajudava nem um pouco. Nos debates, dizem que ele era sarcástico, brutal, orgulhoso. Ele não só discordava, ele ridicularizava os oponentes. E com isso transformou discussões de ideias em inimizades pessoais com gente muito poderosa. O resultado disso a gente já sabe: o julgamento pela Inquisição. Sob a ameaça de tortura, ele foi forçado a ir a público e negar tudo. Negar a teoria copernicana que ele sabia que era verdadeira. Foi, claro, um momento humilhante, mas que não conseguiu apagar as ideias dele. E é aqui que a gente chega ao ponto principal de verdade. Porque o maior legado que Galileu deixou não foram as luas de Júpiter ou as montanhas na Lua. Foi o jeito que ele desenvolveu para chegar a essas descobertas. Foi o método. Ele basicamente sistematizou o método experimental. A ideia de que, para descobrir a verdade sobre o mundo, não adianta só ficar pensando, filosofando. É preciso testar as ideias, fazer experimentos que qualquer um possa repetir para verificar o resultado. O processo é elegante e muito poderoso. Começa com uma conjectura, uma hipótese, uma ideia que parece fazer sentido. Depois, usa-se a matemática para prever o que deveria acontecer se essa ideia for verdadeira. E aí vem o pulo do gato. Cria-se um experimento controlado para testar essa previsão no mundo real. Se o resultado do experimento bate com a previsão, pronto, a ideia está verificada. Então, aqui está a chave de tudo. O método de Galileu deu para a humanidade uma ferramenta para provar coisas que iam totalmente contra a intuição, contra o tal senso comum.
Era óbvio para todo mundo que a Terra estava parada, certo? Pois é, mas o método experimental podia provar o contrário. É por isso que se diz que ele não descobriu apenas novos fatos sobre o universo. O que ele fez foi inaugurar uma forma completamente nova de buscar a verdade. E essa é a essência da revolução dele. O maior presente de Galileu não foi nos dizer que a Terra se move, foi nos dar um método confiável para descobrirmos por nós mesmos, uma nova maneira de interrogar a natureza e entender as respostas dela. E o impacto desse novo jeito de pensar foi imediato e duradouro. Pensa só, no mesmo ano em que Galileu morreu, nasceu ninguém menos que Isaac Newton. E foi Newton, usando esse mesmo método, que desenvolveu as leis do movimento e da gravitação. Hoje tudo, da medicina aos smartphones, é construído sobre essa fundação que Galileu estabeleceu. No fim das contas, a história de Galileu é a história do nascimento da ciência moderna. Foi a partir da sua insistência na experimentação e na evidência que o mundo, como a gente conhece, começou a tomar forma. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. O legado de Galileu é um lembrete constante de que o conhecimento está sempre em construção. O que nos leva a pensar: quais das nossas certezas, das nossas verdades óbvias de hoje podem ser as próximas a serem questionadas pela chegada de novas evidências?